Estamos aqui em Dom Feliciano, uma importante cidade do nosso Rio Grande do Sul, uma das cidades por onde começou a imigração polonesa no Brasil. Eu estou aqui com o Márcio Polonês, é isso mesmo, Márcio? Márcio Polonês, né? Na verdade, eu sou Rosiak, Roszak, né, como os poloneses falam, mas o polonês surgiu porque são 20 e poucos anos dedicados à causa polonesa no Brasil, né? Morei na Polônia, estudei na Polônia, mais de 1000 alunos aprenderam polonês conosco. Você é professor de polonês também? Isso, lançamos o livro sobre imigração polonesa em Dom Feliciano, estamos agora com o lançamento sobre um livro polonês sobre conversação polonesa, nós temos um livro também sobre turismo na Polônia, temos um método de ensinar polonês. Então a causa polonesa no Brasil inteiro acabou ficando conhecido mais. Lá vem o polonês o mais polonês. E foi aqui no Rio Grande do Sul a primeira colonização mesmo ou foi lá no norte do estado? Ela começou na verdade por Santa Catarina, né? As primeiras imigrações polonesas começaram lá por Santa Catarina, foram para o Paraná, mas isso já por volta de 1865. Dizem que a história conta que quando os 3 primeiros pisaram no Brasil europeus, um deles já era um polonês que estava trabalhando, existe até uma pesquisa sobre isso, mas vamos falar da imigração em si, né? Elas começaram a acontecer no período imigratório, né, que chamava febre migratória, 1865, mas a grande febre da imigração aconteceu realmente já em 1890, 1888, e ela aconteceu umas primeiras aqui no estado. Elas de fato vieram para Dom Feliciano e Guarani das Missões. Ali Guarani das Missões, próximo já da Argentina, já no noroeste do estado. Na região missioneira, né? Missioneira. Então foi onde aconteceu. E Juí também tem ali. E Juí também tem, que na verdade esses tripés eles aconteceram como Dom Feliciano. Se você for pegar hoje Dom Feliciano, você vai ter Chuvisca, Amaralfador, Encruzilhada, um grande número onde o senhor inclusive morou em Encruzilhada. Morei, lá tem polonês. Tem uma região do outro lado, quando você chega tem um trevo, Encruzilhada tem uma região ali à direita que é polonesa inteira, né? E um grande número de poloneses. Assim como nós vamos ter aqui então Cerro Grande, Marina Pimentel, inclusive só tem bastante. São poloneses que acabaram se desenvolvendo do ponto forte que era Dom Feliciano, Camaquã, enfim. Como aconteceu em Guarani, a imigração forte da Guarani, você vai ter 7 de setembro do lado, você vai ter Juí, uma grande colonização ao redor do ponto-alvo. E ali no Alto Uruguai também encontrei poloneses por lá, né? Áurea, Carlos Gomes, outro núcleo. Essa é outro núcleo e a última migração. Essa migração já próxima de 1920, 1915. Já no século XX. Já a última migração que chegou, que foi ali para Áurea, que hoje é conhecida como a capital polonesa no Brasil. Ou seja, percentualmente, né, é o maior número de poloneses proporcional ao município. É um município pequeno, mas se acredita que 98% da população de Áurea, por exemplo, seja polonesa, né? E ela é registrada hoje como capital polonesa no Brasil. Me falaram em Carlos Gomes que metade era polonês e outra metade casou com polonês. Mas a região toda, né? Tem Carlos Gomes, Centenário, toda a região, inclusive Erechim. Mas é uma referência hoje, a Áurea é a capital polonesa no Brasil, né? Depois nós temos a Guarani, que é tida como capital polonesa dos gaúchos, né? Ou seja, tem um título também. E depois tem esse tripé que vai ser Dom Feliciano. É claro que existem outros poloneses, como Porto Alegre, Rio Grande, enfim, em todos os lugares onde teve uma colonização forte, inclusive Bento Gonçalves tem uma colonização forte. Só no meio da Gringolândia lá? Veranópolis, capital da longevidade, lá tiveram também os primeiros imigrantes. Então, quer dizer, os poloneses estão em todo o estado, assim como os alemães e italianos que predominam a etnia no Rio Grande do Sul, nós temos depois os poloneses, né, que fazem parte dessa forte imigração, sendo que predominam os poloneses no estado do Paraná. Resumidamente, o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo hoje para preservar a cultura polonesa no Brasil? Eu acredito que dentro de todas as possibilidades que podem ser oferecidas, a Polônia hoje ela tem uma missão no Brasil que em proporcionar o idioma à maior parte das pessoas. Então hoje eu, como professor de polonês e métodos, enfim, a gente tem trabalhado, inclusive até de algumas maneiras voluntárias, com bolsas, para poder oferecer o máximo, que o idioma chegue ao máximo de pessoas possível. Por quê? Porque a Polônia hoje precisa de seus imigrantes, seus descendentes, é um país que gostaria de rever seus descendentes lá. E a Polônia oferece bolsas de estudos, você pode estudar, trabalhar, enfim, a Polônia é um grande campo de trabalho para quem quer trabalhar com um padrão europeu. Então imagina você que está nos acompanhando o vídeo, daqui a pouco você tem uma renda baixa, você
sonha em estudar, em crescer na vida, você falando polonês, Frei, você pode morar na Polônia, você consegue a carta polaca, que é um documento polonês, você pode se formar, seja medicina, direito, o que você quiser, de graça, gratuitamente até, e você pode voltar para o Brasil depois e ajudar a sua comunidade. Que maravilha, né? Claro. Então nós estamos trabalhando no sentido de poder ajudar a comunidade polonesa no Brasil, de que saibam que o primeiro passo para você conseguir tudo isso é aprender a falar. E o senhor, inclusive, quando foi deputado, tinha um projeto que era muito interessante de levar a segunda Estudo bilíngue. Estudo bilíngue em cada cidade. Que tivesse comunidades que tivessem uma maioria de uma etnia, né? Seja lá alemã, pomerana, italiana, pudesse ter essa opção de, nas séries iniciais, ter um ensino bilíngue. Acabou não conseguindo vingar esse projeto, mas eu quero retomar essa ideia no futuro, viu? Frei, assim, para quem estiver nos assistindo, então, e se você for descendente polonês, a minha dica é: tente aprender um pouco mais sobre o idioma. Isso pode realmente transformar a sua vida. Falar um outro idioma hoje é mais importante que ter uma faculdade. Porque o que você falava antes, Frei, você ter acesso a um país da Europa através de um idioma, hoje é incrível. A Polônia, até 1990, era um país pobre, né? Hoje é um país de primeiro mundo. Ou seja, você poder ir, morar, estudar, trazer... Se você, não estou dizendo para ir morar e ficar a vida sempre. Eu sou daqui que defendo ir lá, aprender e trazer experiência para cá. Beleza. Da culinária, o que nós temos de mais importante no Brasil, da culinária polonesa? No Brasil é um pouco diferente da Polônia. A culinária polonesa no Brasil é a culinária antiguíssima que até hoje você não encontra na Polônia. A comida mais famosa no Brasil é a sopa de sangue de pato tchanina. Você deve falar. Tchanina. Só faz as festas nacionais de tchanina. Hoje na Polônia quase ninguém conhece, né? Dificilmente alguém conhece lá. Mas um prato hoje ainda contextual que é o pierogi, que é um tipo de pastelzinho que é o mais famoso no Brasil, né? Mas só para concluir, a Polônia tem pratos mundiais e um doce mais famoso do mundo foi criado na Polônia, que é o sonho. O sonho da padaria, ele tem origem na Polônia. E na Polônia se chama broto, e quer dizer, ele vinha do broto das rosas, o recheio era de rosas. E esse sonho ele foi criado na Polônia e foi trazido para o Brasil com um nome muito bonito, sonho. Uma saudação em polonês. Eu gosto de uma saudação polonesa que se fala Dzień dobry, que vem de Dzień, que vem do nosso... o polonês é interessante porque tem uma influência latina muito forte, né? E vem do latim de dia, né? Dzień, dia, Dzień, dobry, bom. Bom dia em polonês, e é uma diferença, porque na Polônia você tem o bom dia da hora que o sol nasce até o sol se põe. Então não tem o boa tarde, você deseja bom dia o dia todo para as pessoas. Dzień dobry. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado por essa aula de cultura polonesa. E tem uma palavra aqui, eu vou me despedir, que eu sempre me despeço dos alunos, que é bem interessante. Tem uma gíria que diz tchau, e tchau é do italiano, né? E na Polônia se fala papá, que nem o Papa. Que nós temos o Papa, o chefe da nossa igreja. Na Polônia a gente fala papá como um tchau, tchau. Então, pessoal, um prazer estar falando com essa referência de bondade, de trabalho, que é o Frei Sérgio. E sempre buscando levar as pessoas mais necessitadas uma oportunidade. Então, se você está nos acompanhando e sonha com um mundo melhor também, e de repente você é descendente polonês, a Polônia oferece ótimas oportunidades. Então, qualquer coisa, entre em contato com o Frei e vamos junto. Se o seu sonho é falar polonês e você não tem condições, a gente dá um jeito, porque os sonhos são para serem realizados. Tá bom? Márcio, polonês à sua disposição. Um grande abraço para o Frei. Grande abraço, Márcio.